Fala, lojista milionário, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Varejo na Prática. Hoje recebendo o Leandro Magalhães para falar sobre como fazer o WhatsApp da sua rede de lojas bombar. Anúncios e estratégias de anúncios locais para o WhatsApp. Ô, Leandro, vamos enumerar aqui alguns motivos pelos quais vale a pena ter um alcance milionário, pelos quais vale a pena fazer esses anúncios locais. Eu vou começar com um e depois a gente vai batendo bola, beleza? Bom, primeiro, na minha opinião, ajuda a alcançar mais e mais clientes e aumentar o funil, porque assim, a venda ela é um funil, né? Quanto mais pessoas entrando aqui em cima, quanto mais pessoas sendo impactadas por anúncios, quanto mais pessoas sabendo que a minha rede de lojas existe, maiores são as chances de pessoas clicarem no anúncio e chamarem no WhatsApp. Então, para mim, essa é a primeira vantagem, é realmente nutrir, realmente trazer mais interessados para o funil de vendas. Perfeito, Dino. Acho que essa é uma das principais vantagens. A outra vantagem que eu acho que é extremamente interessante, que é entender que o WhatsApp, eu entendo que é o caminho mais rápido que você tem para levar o seu potencial cliente para falar com o seu vendedor. Então, eu não estou fazendo toda uma jornada, ele precisa começar a me seguir nas redes sociais, ele precisa interagir com os meus stories. Não que isso não seja importante, tá? Eu acho que existem fases para isso. Agora, uma campanha direta, que a pessoa clica no seu anúncio e abre o WhatsApp, e lá na ponta a gente tem um vendedor atendendo, a gente está encurtando muito esse processo. A pessoa sai de um anúncio no Instagram, no Facebook, para falar direto com o seu vendedor. Então, eu acho que é o caminho mais rápido que a gente tem. Massa. Próximo motivo, Leandro, fala aí. Porque... Pode falar. Posso falar? Eu acho que é também, Dino, a maneira mais barata que a gente tem para fazer uma venda. Porque o custo por clique de um anúncio lá no WhatsApp, até a pessoa, justamente porque é um caminho rápido, né? O custo por clique do anúncio no WhatsApp para até gerar uma conversão é mais barato do que qualquer outra mídia de conversão que você vai fazer. Então, por isso que eu acredito que com menos investimento, existe grande chance de você vender mais. Né? A gente fala o CAC, né? O custo de aquisição de cliente, ele é pequeno, principalmente para produtos de ticket mais baixo. Né? Se o lojista vende um produto de ticket de até 100, 150, 200 reais, o WhatsApp tende a ter uma taxa de conversão muito boa. Então, o seu investimento versus o retorno tende a ser bem interessante através dos anúncios do WhatsApp. Bom, uma outra vantagem que eu vejo aqui, Leandro, clara, é a gente ajudar o cliente a achar o telefone. Porque por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu precisava trocar o controle do meu portão elétrico aqui que não estava funcionando, portão eletrônico. Eu tentei falar com várias empresas que vendem portão, que vendem controle hoje, e não consegui, porque eu não achava o WhatsApp, eu ligava no telefone, estava o telefone velho lá no Google. Ou seja, anunciar o número do WhatsApp é também ajudar o cliente a encontrar o seu telefone. Outra coisa, né? Porque é a ferramenta de comunicação mais simples, democrática e rápida que a gente tem hoje. Eu venho falando, Leandro, muito em relação ao Instagram como uma ferramenta democrática. Por quê? Porque uma pessoa analfabeta consegue usar, o WhatsApp. Uma pessoa analfabeta consegue usar o WhatsApp. Uma pessoa que é mais idosa consegue usar o WhatsApp. Né? Uma pessoa do interiorzão consegue usar perfeitamente o WhatsApp. Né? Então, o WhatsApp, se comparado com outras ferramentas de comunicação, ele é muito democrático, ele é muito rápido, ele é muito simples de operar. Né? Próxima vantagem aí de fazer os anúncios locais. O que mais que a gente tinha aqui? Também outro ponto, né, que é uma ferramenta que está na mão de todo mundo, né, Dino? É uma ferramenta que está na mão de todo mundo. Assim, o seu cliente tem o WhatsApp na mão. Né? Isso é um fato. Ele está com o WhatsApp na mão. O seu cliente e o seu vendedor também. Né? Então, como é uma ferramenta democrática, né, como você disse, né, de ser fácil de utilizar, também é muito acessível. Está na mão de todo mundo. Assim. Pode ser que a pessoa não utilize o Telegram, não utilize o TikTok, não utilize direito o Google, mas o WhatsApp com certeza ela sabe utilizar.
Massa. O pessoal ainda está reclamando do som aqui. Vou tentar buscar uma alternativa aqui, rapidinho. Vamos ver se vai melhorar. Vamos lá, estamos tentando melhorar o som aqui. Quem sabe faz ao vivo. Bom, vamos lá, vamos ver se agora vai. Bom, e um último ponto aqui, Leandro, naturalmente, é o ponto da gente ter um horário ampliado, né? Ou seja, com os anúncios eu consigo chegar a clientes no momento que eles estão nas redes sociais, de noite, relaxando, no momento em que a loja está fechada. Então, eu vejo assim como isso que eu chamo de alcance milionário. Quando eu penso em alcance milionário, eu penso exatamente nisso. Em como que eu vou fazer para que a minha marca alcance mais pessoas em horários que a loja está fechada, em horários em que a loja não está atendendo. Então, para mim, essa é uma outra vantagem. Então, vantagens aqui que a gente listou para vocês, só para retomar. Alcançar mais clientes e alimentar o seu perfil é o caminho mais próximo entre o potencial cliente e o seu vendedor. Facilitar o contato do cliente com a sua rede, sem precisar ficar procurando muito telefone. Ferramenta de comunicação mais simples, democrática e rápida que tem hoje, que é o WhatsApp. Ampliar o alcance e o horário e, como o Leandro falou, diminuir o custo de aquisição de cliente. Tá? O que é o custo de aquisição de cliente, Leandro? Explica aí para a galera. É quanto você gasta, quanto você investe para fazer uma venda. Então, se você está investindo R$100 e fazendo 2 vendas, você está gastando R$50 por venda. Então, o seu custo de aquisição de cliente é R$50. Então, o WhatsApp tende a ter um custo de aquisição de cliente baixo, caso o seu ticket seja baixo também e os anúncios estiverem bem ajustados. Assim, é um CAC mais baixo normalmente. Tá, perfeito. Bom, o Leandro, o que acontece quando uma rede não faz anúncios locais? O que acontece quando uma rede não faz isso que a gente está falando, tá? Bom, para mim, o primeiro ponto os vendedores ficam ociosos, né, naqueles momentos em que tem baixo movimento, e toda loja tem isso. Né? Eu não conheci até hoje nenhuma rede de lojas que só tenha movimento, 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 movimento. Sempre vai ter um momento em que a loja dá aquela parada. Quando você não faz esse tipo de anúncio que a gente está ensinando hoje, nessa nossa aula, você, infelizmente, acaba tendo o vendedor ocioso. O que mais, Leandro? A gente tem uma dependência do cliente passando na frente da sua loja, né, Dino? Principalmente que para quem tem loja em shopping ou para quem tem loja em rua, você fica meio que esperando que o cliente passe, veja sua vitrine, veja sua fachada e entre. Então, quando você tem uns anúncios do WhatsApp, é como se você estivesse pegando as pessoas que estão passando na frente da sua loja e jogando para dentro para conversar com o vendedor. Na prática, é isso que acontece. Então, você não fica dependendo desse fluxo, desse movimento natural da loja. Você joga as pessoas para dentro da sua loja sem necessariamente que elas estão fisicamente lá, né? Legal. Quem também não faz anúncios locais para o WhatsApp, Leandro, tem um WhatsApp que recebe muito menos contatos do que poderia, ou seja, um WhatsApp subaproveitado. A gente está acompanhando clientes, você tem uma mentorada, a gente tem uma mentorada em comum, né, que é a Emericiane, lá do Piauí, que atualmente o WhatsApp dela corresponde à venda de uma das 21 óticas dela. Ou seja, ela fez do WhatsApp uma loja adicional sem estrutura de uma loja. Claro que tem uma pessoa cuidando, tem os anúncios, né, tem os investimentos, mas não tem a estrutura de uma loja. Então, não fazer anúncios locais é como se você dissesse, não, tranquilo, eu não quero ter o faturamento de mais uma loja, não. Para mim não é importante, para o meu crescimento não é importante. O que mais que acontece, Leandro, com quem não faz anúncios locais? E isso gastando bem menos, né, Gino? Assim, você pode ter o faturamento de uma loja com um custo fixo bem menor, né? Além de um outro ponto importante, nem toda conversão ela vai fechar no atendente que recebe o WhatsApp. Existem alguns fluxos que você pode receber e direcionar para a loja. Então você deixa de ter essa oportunidade. Às vezes o seu cliente está do lado de uma unidade da sua loja. Eu estou aqui no bairro X. Legal, a gente tem uma loja aí do seu lado. Então você direciona ele para lá. Então, às vezes você ganha uma força de venda não só para um canal, mas uma força de venda que pode ajudar em vários outros canais na sua rede, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa que acontece com lojas que não investem, redes de lojas que não investem em anúncios para o WhatsApp, é que as lojas dependem muito do fluxo
né, daquele cliente que passa na frente da loja. A gente sabe que o fluxo diminuiu. Por que o fluxo diminuiu? Em todas as regiões, em todos os segmentos. Porque a jornada de compra se digitalizou. E a primeira parte da jornada necessariamente vai ser digital. Nem sempre a última parte da jornada é digital, mas a primeira parte da jornada é o cliente chamando no WhatsApp da tua loja, é o cliente chamando lá no teu Instagram, é o cliente fazendo um pré-atendimento, né? A gente vê muito isso em ótica, a gente falou do exemplo da ótica. Dificilmente o cliente vai comprar um óculos de grau sem lá experimentar, sentir, ver como é que fica no rosto. Só que o que acontece, né? Por que a ótica precisa de um WhatsApp bem estruturado? Porque é o pré-atendimento. Né? Aquele momento que você qualifica o cliente, que você já pega umas informações importantes para dar para o vendedor, direciona ele para a loja mais próxima dele. Né? Então, o WhatsApp virou essa etapa da jornada, né, Leandro, hoje? Sim, desde que bem feita, né, Dino? Esse é um ponto importante. E aí a gente pode até pensar por que tem gente que não faz o WhatsApp. Porque às vezes já teve uma experiência, falar, isso aqui não, é perda de tempo, eu desperdiço, gastei dinheiro e não vi resultado. Então, essa é uma etapa importante do processo que, além de você gerar o tráfego e as pessoas entrando no seu WhatsApp, você precisa dar essa sequência, você precisa costurar isso bem feitinho, e aí sim, aí você vai conseguir ter esse retorno. Então, tem que ter um dono, tem que ter gerência, tem que ter acompanhamento, tem que ter meta, tem que ter métrica, né? Você falou aí de um dos motivos pelos quais, né, redes de lojas não anunciam o WhatsApp como deveriam, né? Gente, quando eu falo anunciar, eu estou falando de criar anúncios, a gente vai te explicar como fazer, tá? A gente está falando de criar anúncios que vão ser entregues pelo Facebook Ads, pelo Google AdWords, para o público certo, e a pessoa clica no anúncio e chama no WhatsApp da loja. Não é divulgar organicamente o teu WhatsApp da tua loja, tá? Então, só para a gente diferenciar que a gente está falando de anúncios pagos aí no WhatsApp da tua rede de lojas, tá? Por que tantas redes não anunciam no WhatsApp como deveriam, Leandro? Primeiro, na minha opinião, é porque muitas não sabem como fazer, né? Não tem uma metodologia para anunciar o número central do WhatsApp. Segundo, aquilo que você falou agora há pouco, experiências negativas anteriores, ou seja, eu fiz anúncios, esses anúncios não trouxeram clientes pelo WhatsApp e aí eu acho que não funciona. Terceiro, manda aí, por que tanta rede não anuncia o WhatsApp? Muitas vezes não tem uma verba específica para isso. Sabe uma coisa que é comum? Às vezes o lojista, né, o anunciante, acha que a agência dele ou o freelancer dele já está fazendo esse tipo de anúncio. E ele está colocando um dinheiro lá, só que lá existem várias possibilidades de veiculação e não apenas anúncio para o WhatsApp. Então, às vezes, você está tendo uma campanha de alcance, de visualização de vídeo, de aumento de seguidores, tá? E não está realmente fazendo um anúncio específico para o WhatsApp. Então, eu acho que esse é um erro. Muitas vezes, existe uma verba direcionada que vai para outros canais, outros objetivos, na verdade, não é o mesmo canal, mas outros objetivos, e não especificamente para o objetivo de eu quero abrir conversas no WhatsApp. Entende? Eu vejo uma ânsia e uma vontade dos empresários de quererem mais seguidores. Eu quero mais alcance, meus stories estão com pouco alcance. Gente, tudo isso é bom, tudo isso importa, tudo isso é legal, mas a primeira métrica que você tem que olhar é quanto eu estou vendendo por esse canal. E às vezes você está gastando dinheiro com anúncios que não fazem isso. Tem anúncios que vão te dar mais alcance, vão te dar mais seguidores, vão te dar mais engajamento, mas o que importa, o que a gente está falando aqui agora é venda no fim do dia. Pode ser que você não esteja investindo nisso. Então, eu acho que muitos anunciantes não fazem por não saber que tem como. Por não saber que, eu preciso direcionar uma verba específica para isso. Vou pedir para minha agência, vou pedir para o meu freelancer, vou pedir, enfim, para alguém internamente, quem gerencia isso, fazer. Outros motivos pelos quais redes não fazem anúncios, por não planejar o fluxo de atendimento, ou seja, não entender que tem essa primeira etapa. Porque quando a gente olha para o fluxo de atendimento, e nós estamos construindo, o Leandro e eu juntos, um fluxo ideal de atendimento para o WhatsApp, para os nossos alunos da mentoria Rede Milionária, e quando você não tem esse fluxo desenhado, você não entende que a primeira parte do fluxo é ter anúncios para atrair clientes para esse fluxo. E aí a segunda etapa, naturalmente, vai ser um atendimento, a terceira etapa
vai ser uma negociação, a quarta etapa encaminhar para a loja ou mesmo fechar por ali, a quinta etapa mandar o link de pagamento, a sexta etapa Resgatar quem não confirmar. comprou. Exatamente, fluxo também serve para resgatar. Outra coisa, Leandro, que faz com que muitos donos de redes de loja não utilizem os anúncios para o WhatsApp. Não tem uma verba específica para isso, né? Você estava falando agora há pouco, ó, eu dei uma verba para minha agência, então eles que se virem com isso. Só que esse é o tipo de campanha que pede um anúncio à parte, né, Leandro? É, um tipo de estratégia, de criativo, de foco, de funil muito específico, né? Então você precisa ter um direcionamento, uma verba específica para isso. Você estava falando de fluxo, Dilo. Me permite me contar um caso de um cliente que aconteceu semana passada. A gente ligou, começou a fazer as campanhas, na primeira reunião de briefing com ele, eu falei, olha, seria fundamental se você tivesse uma pessoa para responder todas as mensagens na loja. Ah, não, eu não tenho volume suficiente para isso, não justifica, vai ser uma despesa a mais, tal. Falei, não, concordo, acho que é isso mesmo, né? Enquanto você não enxergar que tem algum retorno à vista, não adianta você destinar uma pessoa exclusiva para isso. Mas eu já pontuei, fique atento, porque o fluxo, quando aumentar, o lojista, desculpa, o vendedor que está dentro da loja, ele sempre vai priorizar a pessoa que entrou na loja. É claro, ele não vai deixar a pessoa lá, não, espera só um pouquinho que eu estou respondendo aqui no WhatsApp, eu já te atendo. Não tem como, ele vai atender quem entrou ali na loja, né? Dei esse alerta para ela. Na terça-feira, começamos os anúncios. Na quarta, eu já fiz um cliente oculto. Na quinta, eu fiz outro cliente oculto. Na sexta, eu falei com ela, olha, eu já fiz 2 testes com você, a sua atendente me respondeu, mas não deu sequência. Eu perguntei, ela respondeu, ela não retomou, não tentou vender, não tentou fechar a venda, não demonstrou nenhum interesse de fato em concluir. Ela falou assim, nossa, eu preciso rever isso. Hoje ela mandou uma mensagem. Contratei uma pessoa para atender só o WhatsApp. Então, assim, se você não tem esse foco, se você não tem esse acompanhamento, a hora que você liga o tráfego, a hora que você liga os anúncios, ele vai acontecer. E se você não estiver atento, você vai ter uma experiência e aí você vai achar que as campanhas que não funcionam, sabe? Perfeito, perfeito. Alguém comentou aqui, só retomar aqui o comentário, eu não tenho tantas vendas no WhatsApp, acho que estou fazendo errado. Então, presta atenção nesse nosso podcast hoje, porque a gente vai falar os passos para fazer certo, beleza? Então, a gente está agora explicando por que as pessoas não fazem, e aí, na sequência, a gente vai te dar os passos para fazer certo. Leandro, outra coisa, né, que leva redes de loja a nem anunciarem no WhatsApp como deveriam, é porque acham que o meu negócio não vende pelo WhatsApp, né? Exemplo que a gente deu de óticas. Ótica, as pessoas não vão comprar óculos pelo WhatsApp. Esquece isso, esquece. Não é para vender apenas pelo WhatsApp. É para fazer do WhatsApp uma plataforma de atendimento durante a jornada de compra do cliente. Pode ser que ele compre no WhatsApp ou pode ser que ele compre na loja, mas você tem que estar lá no WhatsApp e tem que ter anúncio trazendo mais clientes para o WhatsApp, certo, Leandro? Perfeito, Dino. Acho que dependendo do tipo do produto, ele é mais difícil de vender mesmo pelo WhatsApp. Mas, dependendo do produto, o WhatsApp ele é a ponte para agendar uma reunião, agendar uma conversa, agendar uma apresentação. Não, eu vou te apresentar aqui certinho o produto, vamos agendar um horário, vem aqui ver, né, se é um produto mais complexo, se é um imóvel, por exemplo, se é um produto de ticket mais baixo, talvez você consiga vender direto pelo WhatsApp, mas se é um produto que precisa de uma apresentação um pouco mais elaborada, a pessoa às vezes quer sentir o cheiro, quer experimentar, como o caso da ótica, o WhatsApp ele vai servir como a primeira etapa, né? Você vai amarrar o cliente ali e depois você não pode soltar mais, né? Perfeito. Agora, vamos entender quanto tem que investir e como avaliar os resultados de anúncios de WhatsApp, tá bom? Oi, Leandro, você quer falar alguma coisa? Aqui na aula tá tudo certo? Eu fechei porque a gente está aqui no Instagram e lá eles estavam com dificuldade com áudio, eu pedi para que eles viessem para cá, tá? Inclusive o Vini é nosso aluno da mentoria, tá comentando. Tentei colocar uma pessoa em cada filial e os vendedores das lojas físicas sabotaram os anúncios pro WhatsApp. Se eu mando direto para os vendedores, eles demoram
por estar atendendo o cliente do físico. O que a gente tem visto, Vini, é o seguinte, é centralizar, não em cada loja ter uma pessoa, mas você, no teu caso, você tem uma rede, você tem várias lojas, é ter um WhatsApp, esse cliente vai para uma central e ele é atendido por um pessoal que só vende pelo WhatsApp. Você não impede o vendedor de vender pelo WhatsApp, você não desmotiva o vendedor. Só que o anúncio não é para o vendedor lá da loja física. O anúncio é para uma pessoa comissionada com meta, um vendedor de WhatsApp. Porque é óbvio que o teu vendedor da tua rede vai privilegiar o cliente que está na frente dele. Eu faria a mesma coisa, você também faria a mesma coisa. Só que o vendedor tradicional, ele não tem mentalidade para esse tipo de venda. Infelizmente, a maioria não tem. Né? Por isso, algumas redes têm optado por colocar uma pessoa centralizada só para reconhecer o WhatsApp. Leandro, uma dúvida muito comum é quanto investir, né? Bom, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. Quer dizer o seguinte, quanto que você investe em marketing na sua rede? Você investe 2,5% a 3,5% da meta de vendas. Então, se a meta de vendas é 1 milhão, você vai investir entre 25 mil e 35 mil reais por mês. Uma parte desse valor vai para anúncios digitais, que a gente chama de tráfego. E uma parte desse tráfego vai para as campanhas de WhatsApp. Então, dentro da realidade da meta de marketing, eu recorto a meta de investimento digital e eu recorto a meta de investimento no WhatsApp. Agora, quais são os investimentos necessários para fazer com que o WhatsApp da loja bombe, Leandro? Além do investimento específico na mídia, né? Ou seja, você vai precisar colocar dinheiro lá na máquina de vendas do Facebook e do Instagram, né? Na plataforma de anúncios. Provavelmente você vai precisar fazer um investimento com alguém para gerenciar isso, ou você é um especialista, ou você tem alguém dentro de casa, então você vai precisar terceirizar isso, seja com uma agência, com um profissional, né? Você vai precisar dessa parte. Vai precisar investir na criação de layout, na criação de vídeos, tá? Também, de novo, eu consigo fazer isso dentro de casa, desde que você faça bem feito, né, Dino? Acho que tem muito cuidado aí, assim, né? Também não adianta você investir muito em veiculação, veiculando anúncios de má qualidade, né? Então você vai gastar o mesmo tanto. Vou investir 100 mil reais no anúncio ruim, é o mesmo tanto se você investir 100 mil reais no anúncio bom. A diferença é que o anúncio bom vai te trazer resultado. Então, muitas vezes você vai precisar investir na parte de criação. E a gente super recomenda uma plataforma também, né? De uma mensageria, uma plataforma para você gerenciar e automatizar um pouco esse atendimento pelo WhatsApp. Dá para fazer manualmente, utilizando a estrutura do próprio WhatsApp? Dá, numa escala menor. Chega uma hora que provavelmente você vai perder um pouco esse controle. O ideal é que você também tenha uma plataforma para ajudar nessa automação, que vai te responder, vai responder o seu cliente, vai direcionar o atendimento, vai desenhar um fluxo para você poder resgatar esse cliente e esse atendimento também. Perfeito. Bom, você está falando aqui de... Uma pessoa perguntou aqui, fora uma pessoa dedicada, qual é a solução? Bom, eu vejo essas soluções que o Leandro está trazendo aqui, especialmente ter uma plataforma de controle do WhatsApp. Pelo seguinte, tem uma máxima de administração de empresas que ensina que só aquilo que eu posso medir, eu posso gerenciar. Se eu não estou medindo o WhatsApp, como é que eu vou melhorar ele? Eu não consigo melhorar o que eu não meço. Então eu preciso ter uma plataforma que me diga quantos contatos chegaram pelo WhatsApp. Uma plataforma que una os contatos que vêm de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, e a partir dali ou distribui para um grupo de vendedores específicos, que só vendem pelo WhatsApp, ou distribui para os vendedores de loja. E aí você consegue entender, pela métrica, o tempo que o cara levou para atender, o tempo que ele levou no atendimento e a conversão de vendas. E aí você pode cobrar mais os teus vendedores da tua rede. Você consegue, inclusive, saber qual vendedor tem a melhor taxa de conversão. Né? Se você tem uma plataforma que gerencia, que administra essas mensagens, você consegue saber qual vendedor, qual loja. Enfim, tudo isso é importante, né? Para você poder cobrar o vendedor que está fechando menos, está convertendo menos. Para você aprender com o vendedor que está fechando mais. Vendedor João, o que você faz que converte mais? Vamos passar essa sua boa prática para o resto do time. Então, uma plataforma de gerenciamento disso ajuda, de fato, a medir o resultado e a escalar o que está sendo bem feito, né? Perfeito, perfeito.
Muito bom. Ô, Leandro, tem algum... você utiliza um termo que eu acho legal, que é o custo por mensagem, né? Uma das formas de medir se o meu anúncio de WhatsApp está funcionando bem ou não, é o quanto custa cada mensagem que chega. Explica melhor esse contexto do custo por mensagem. No digital a gente tem muitas métricas, né? A gente pode medir alcance, envolvimento, dá para medir impressão, frequência. E numa campanha de WhatsApp, que eu quero que a pessoa clique e abra a conversa no WhatsApp, uma das principais métricas é o custo por mensagem. Ou seja, quanto eu gasto para abrir uma conversa. Eu vou voltar lá no outro exemplo. Eu investi R$100 e tive 10 conversas iniciadas ali com o meu WhatsApp, significa que eu estou gastando R$10 por mensagem. Essa é uma das principais métricas. Então, se o lojista, se o anunciante, se a empresa investe, tem que olhar isso. Tá? Quanto é o meu custo por mensagem? Daí para frente, acompanhar as outras etapas do processo. Dessas pessoas que enviaram mensagem, quantas realmente foram atendidas? Porque tem muita gente que manda um oi, um alô ou uma mensagem padrão que já venha do próprio anúncio e depois não fala mais nada. Clicou meio de curioso, assim, né? É importante medir essa quebra, né? Às vezes chega até 30%, ou seja, das 100 pessoas que clicaram, só 70 realmente foram atendidas, iniciaram uma conversa com o meu vendedor e tal. Então, você vai quebrando essas etapas. E uma das principais é essa, meu custo por mensagem. Leandro, você está falando que é normal, então, perder mais ou menos os 30% de clientes que clicam, chamam no WhatsApp, mas não prosseguem com a conversa, Não né? Esse prossegue. é um comportamento comum. Eu sempre falo, Leandro, que diferente da vida real, ninguém entra na loja, fala oi, vira as costas e vai embora, né? A gente teria vergonha. De forma geral, né, a pessoa pode até dar uma desculpa, mas ela não vai virar as costas e vai embora sem te falar nada. No WhatsApp, as pessoas viram as costas e vão embora. Então, tem que considerar essa perda aí que para o Leandro, pelas métricas dele, dá mais ou menos 30%. Legal. Leandro, vamos só retomar aqui as formas de avaliar o investimento nos anúncios para saber se eu estou fazendo bem feito ou não. Primeiro, é o número de contatos que chegam, né? O número de pessoas que chamam no WhatsApp. Segundo, é o quanto custou cada contato, que é o que você chamou de custo por mensagem. Quanto custa cada cliente entrar em contato? Terceiro, a taxa de cliques convertidos em atendimento, ou seja, do número de pessoas que clicaram no anúncio e foram para o WhatsApp da loja, quantas realmente foram convertidas em cliente. E aqui que muita gente peca, né, Leandro? Por quê? Como não tem um processo bem desenhado, e repito, a gente está fazendo esse processo para os nossos alunos da Mentoria Rede Milionária, como não tem um processo bem desenhado, muita gente clica, mas há pouco fechamento, há pouca conversão, né? Se perde nesse acompanhamento, né? E, Dino, dependendo do tamanho da loja, uma boa planilha de Excel resolve. Dependendo do tamanho da sua loja, uma planilha que tenha o dia, o número do telefone da pessoa, ela entrou em contato com qual intenção, com qual produto, né? Interessado em qual produto, o status em atendimento, recusado ou vendido e a data da venda. Pronto. Uma planilha de Excel você acompanha. Estou recebendo 10 mensagens, dessas daqui tem 3 em atendimento, 2 já não vão comprar, 3 compraram. Pronto, você está fazendo um follow-up aí de todos esses contatos. E aí você consegue medir exatamente o seu CAC, né, que a gente falou lá atrás, o seu custo de aquisição de cliente. A cada quantos reais eu investi em anúncio na mensagem, no WhatsApp, quantos que realmente lá no final da jornada compraram, né? Negociaram com atendimento, ou foram em loja buscar presencialmente, ou meu delivery foi entregar. Né? Precisa metrificar isso. E isso precisa estar em conversa com o gestor de tráfego, com o anunciante, com a agência. Né? Essa troca tem que acontecer, porque senão a pessoa que está gerenciando fica gerenciando às cegas. Ela não sabe, ela vai ter as métricas digitais ali, né? Custo por clique, alcance, mas o que realmente importa é, tá vendendo? Se o dono da loja não passar esse dado, o gestor de tráfego não vai saber o que fazer. Massa, perfeito. Bom, agora vamos para o passo a passo, Leandro, que a gente prometeu nesse nosso podcast, que é como fazer os melhores anúncios para o WhatsApp bombar, tá? A gente dividiu aqui essa conversa em 3 frentes. Anota aí, você que está assistindo agora, anota aí. São as 3 responsabilidades do sucesso ou insucesso de uma campanha de anúncios para o WhatsApp. O primeiro
é naturalmente ter a segmentação correta, né? E o que é segmentação correta, Leandro? O que isso significa? O que é segmentação, na verdade, de anúncios? É para quem vai o seu anúncio. Então, afinal, eu vou anunciar para quem esse produto? Você não pode anunciar um produto vegano, por exemplo, ou ao contrário, né? Você não pode anunciar uma churrascaria para veganos. Não vai dar certo. Você pode ter o anúncio mais criativo do mundo, mas a possibilidade de você não vender, ela é gigante. Então, é isso. Você precisa anunciar para o público certo. No geral, Dino, na experiência que a gente tem de anúncios de negócios locais, não tem muito de onde fugir os tipos de segmentação, tá? Uma delas que eu gosto muito é o raio da sua loja. Então, eu vou anunciar para as pessoas que moram ou estão perto do meu negócio. Lá no gerenciador, esse é um tipo de segmentação que é possível ser feito. Quero anunciar, você vai pegar a sua loja, ela está ali no centro da cidade, você coloca um ponto e determina um raio. Raio de 1 km, 2 km, 3 km. Como se você estivesse dominando territórios ali. E anuncia para as pessoas ali perto. Por que essa segmentação é muito boa? Porque provavelmente as pessoas que moram ou trabalham ali já viram a sua loja. Já passaram na frente, sabem que você existe. Então ela é um público frio, mas ela é meio morno, assim, sabe? Porque você não é um desconhecido, né? Ela já passou ali na frente, ela já viu. Então, a hora que ela vê o anúncio, ela fala, é perto daqui de casa, ou é perto do meu trabalho, eu vou passar ali para pegar, é meu caminho, né? Então, essa é uma segmentação para negócios locais que normalmente tem bons resultados, tá? O anúncio para pessoas ali em volta. Posso embalar aqui e já dar as outras segmentações? Uma segmentação mais ampla, que é de interesse mesmo, né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Digamos que você tem uma loja de cosméticos. Então eu vou anunciar para o meu público que tem interesse nesse tipo de produto. São mulheres, normalmente eu não estou dizendo que é só esse público, né? Você pode fazer vários públicos de interesse. Vamos montar um. Mulheres de 25 ou mais jovens, de 18 a 35 anos, com interesse em maquiagem, com interesse em estética, com interesse em beleza. Então, é um público de interesse. Lá dentro do gerenciador, ele te dá várias opções. E você anuncia. O próprio Facebook, né, o gerenciador de anúncios ali, vai encontrar pessoas que demonstraram algum interesse nesses produtos. Ou seja, pessoas que acessam páginas na internet que falam disso, que seguem perfis que falam disso, que conversam com os amigos sobre esse assunto, né? Então, ele vai encontrar pessoas que têm interesse. Um outro público que funciona bastante também. E aí, gente, quando eu estou falando de vários públicos, é esse o jogo mesmo. A gente testa e vai mudando e vai experimentando segmentações diferentes. E é assim, a única maneira de você encontrar a segmentação que te dá a melhor conversão. Vou voltar lá na planilha. Por isso que é importante eu ter um acompanhamento. Porque por isso que é importante ter um bom gestor de tráfego, né, Leandro? Por quê? Porque a pessoa onde você, que é dono de uma rede de lojas, vai sentar por 10 minutinhos por semana, 5 minutinhos, só para olhar os principais indicadores e, dentro dos parâmetros, saber se está indo bem ou não e cobrar a pessoa para ela fazer o trabalho dela. Então, ter um bom gestor de tráfego ajuda nessa otimização, porque é complicado fazer, não é um negócio simples de fazer, né, Leandro? Não, a ferramenta ela é grande, ela tem muitas possibilidades, então é muito fácil você se perder lá dentro. Então, quem tem experiência já vai mexer exatamente, vai apertar os botões que vão ser importantes para te dar o seu resultado, né? Um outro público que eu acho muito legal, que eu acho que você deve testar, a gente chama de lookalike ou público semelhante. Então, o próprio Instagram, o Facebook, vai pegar pessoas parecidas com quem já comprou de você. Então, você vai baixar do seu sistema e-mail e telefone, pelo menos essas duas informações, dá para até colocar mais informações, mas pelo menos essas duas informações, de compradores. Vai subir essa lista nos anúncios, ou você vai entregar para o seu gestor de tráfego, falar assim, tá aqui, todo mundo que já comprou de mim. Ele vai subir essa lista nos anúncios e o gerenciador vai encontrar pessoas parecidas com essas que já compraram de você. É meio bruxaria, mas ele encontra de fato. Então ele vai pegar essa lista aqui de 5 mil clientes, digamos. O que essas pessoas têm em comum? Onde elas andam? O que elas, elas acessam que tipo de página? Que tipo, qual é a idade mais comum? Que tipo de aparelho que elas usam para acessar o Instagram e o Facebook? Enfim, ela vai montar um perfil meio
um público ideal ali, né, que é meio comum a todos, e vai atrás de outras pessoas que têm essas mesmas características. Então é o que a gente chama de público semelhante ou lookalike. É uma das melhores segmentações que vai te trazer resultado, hein? Massa, perfeito. Bom, você falou aqui, só para a gente retomar, tem segmentações, então, de anúncio. Público frio, público morno e público quente. Público frio é quem não conhece tua marca, quem não conhece tua rede de lojas, quem nunca comprou de você. Público morno é quem já segue, já viu teus posts, o Instagram sabe, fica tranquilo, o Facebook sabe de tudo isso. É só o teu gestor de tráfego programar. E terceiro, público quente, que é aquela lista de clientes, como o Leandro falou, que você gera a partir de um cadastro bem feito, passa para o teu gestor de anúncio ou para a tua agência e são criadas campanhas específicas para esse público. Ou seja, só clientes teus da tua rede de lojas veem alguns tipos de anúncio. Ou quase clientes também, ele é um público quente. Então, vamos lá. Eu tenho os meus anúncios gerando um volume de pessoas para o meu WhatsApp. Alguns desses não vão comprar. Tá tudo bem, existe uma taxa de conversão aí. A cada 100 pessoas que você vai conversar e vai negociar, só talvez umas 20 vão comprar de você. Essas outras 80 pessoas não compraram ainda. Ou porque não era o momento, ou porque acharam caro, ou porque não viram valor, ou porque não tinha o tamanho que ela queria, não tinha a cor que ela queria, mas enfim. Essas pessoas que não compraram também é uma lista muito importante, que é o que a gente chama de quase cliente. Pessoa que entrou em contato com você, mas não comprou. Essa pessoa está um WhatsApp de distância de você, né? Você precisa fazer ações de resgate, ações promocionais para trazer essas pessoas. Mas dá para pegar essa lista de quem não comprou e fazer um público específico para elas. Né? A gente faz um anúncio, eu quero anunciar para todo mundo que entrou em contato com a gente, mas não comprou. E aí dá para resgatar com uma promoção, com uma condição especial, enfim. Né? Aí vai depender da estratégia do calendário promocional, mas é um público também muito importante. Massa, perfeito. Ô, Leandro, o que é a otimização de anúncios, né? Porque aquilo que você falou, olha, tem anúncio que vai funcionar melhor, outros não vão funcionar tão bem. E aí é necessário para realmente ter uma boa performance do investimento de marketing, ter retorno do investimento de marketing, é desligar os anúncios que não estão funcionando, acelerar ou colocar mais dinheiro naqueles que estão dando mais retorno. Né? Não dá para saber disso sem testar. E o que é a otimização de anúncios nesse processo? É tudo isso que você falou. Então, eu preciso ter esse olhar para... existe uma certeza. Não é tudo que você vai colocar que vai ter a mesma performance. Os públicos são diferentes, vão dar performances diferentes. Os anúncios diferentes vão ter resultados diferentes. A estratégia, vamos fazer uma promoção, pague 2 e leve 3, e a outra promoção, R$100 de desconto. O que vai dar mais certo? Não sei, roda, olha, e no próximo mês faz a que deu mais certo. Então, o processo de otimizar é isso, assim, olhar clinicamente os indícios, as pistas que a campanha está te mostrando que, olha, esse é o caminho mais assertivo. Investe nesse caminho e não no outro. Agora, assim, uma angústia que o gestor de tráfego tem, que o anunciante, o dono da empresa tem, uma coisa que pode estar dando certo hoje, daqui 30, 60 dias, ela pode não dar certo mais. E é esse o jogo, tá? Tem que saber jogar. Tem que ir para o jogo sabendo isso, que as regras vão mudar no meio do caminho. Que às vezes você faz, testa, beleza, encontrei o tipo de anúncio que converte, a segmentação que dá certo, a promoção, você vai rodar daqui 2 meses, 0 resultado. E acontece isso mesmo. E aí você começa tudo de novo. Vamos trazer um novo anúncio, uma nova segmentação. O importante é não parar de olhar, não parar de acompanhar para o gráfico não despencar. Né? Então você pode ter um gráfico oscilando, mas sempre crescendo um pouquinho. O que ele não pode é cair, né? E você não vê isso acontecer. Assim. Bom, então a primeira coisa é a segmentação correta. Segunda, que a gente vai precisar são os anúncios corretos. Né? E anúncio aqui a gente está falando tanto os vídeos como as artes que são utilizadas. Então o anúncio pode ser um vídeo produzido, o anúncio pode ser um produto sendo utilizado, um anúncio pode ser uma arte bem feita aí pelo seu pessoal de arte.
Leandro, tem diferença, né? Porque se eu for fazer, por exemplo, lá no Facebook Ads, eu consigo fazer com que o anúncio leve direto para o WhatsApp. Já se eu for fazer no Google AdWords, que é o Google e o YouTube, eu não consigo fazer com que ele leve para o WhatsApp. Eu vou ter que levar ele para uma página. Qual que é a principal diferença entre essas possibilidades? Legal, bom ponto. A gente tem falado bastante aqui dos anúncios no Instagram e no Facebook, mas não significa necessariamente que você só pode ter venda no WhatsApp se você anunciar lá. O Google pode ser muito importante nesse processo. Uma campanha de Google que vá direto para o WhatsApp não vai dar certo. A não ser que você tenha um atendimento específico do Google, ou você seja um grande anunciante e tal. Mas, na maioria dos casos, seu anúncio nem vai rodar, tá? O Google não vai deixar seu anúncio rodar. Ou ele pode rodar um tempo e bloquear, enfim. Você vai precisar de uma página de destino, uma landing page, que a pessoa vai clicar no seu anúncio, ao invés de abrir o WhatsApp direto, vai abrir uma página explicando o produto. Ó, tá aqui, vou dar um exemplo prático, que eu acho que fica mais claro das pessoas entenderem. Então, digamos que eu esteja vendendo óleo essencial para aromaterapia. Meu cliente foi lá no Google e procurou aromaterapia, óleo lavanda. Tem lá o anúncio. Compre aqui seu óleo de lavanda para aromaterapia. A pessoa clicou, vai abrir uma página. Nessa página vão ter as características e as informações dos óleos. E um botão, compre aqui pelo WhatsApp. Então, a pessoa, antes de chegar no WhatsApp, ela passa por uma página que vai qualificar esse lead, né? Ou seja, a pessoa vai entender melhor o produto, vai entender as características, vai saber se é isso mesmo que ela estava procurando. Às vezes é importante ter o preço na própria página. É como se fosse um e-commerce, só que o checkout não acontece ali, né? Ô, Leandro, deixa eu dar um exemplo prático aqui, ó. Eu vou mostrar a tela do meu computador. Eu tenho uma rede que já fez parte da nossa mentoria, que é a Casas da Água, que é uma rede aqui de Santa Catarina muito famosa de materiais de construção, tá? Isso aqui, ó, é uma landing page, ó. Os anúncios deles levam lá para a página Casas da Água, onde tem as promoções. E aí você percebe que aqui tem os produtos que estão em promoção nessa campanha de iluminação, tá? Alguns estão esgotados, ó. E aí vem o botão de WhatsApp. Quando você clica, vai abrir uma conversa no WhatsApp com a empresa, né? Então, olha só, abriu, que são 2 monitores aqui, mas abriu a conversa aqui, vai abrir a conversa aqui. Então, quando o Leandro fala de landing page, nada mais é do que uma página onde não é e-commerce, tá? Não é um e-commerce. Quer dizer, é um e-commerce, porque é uma venda usando um canal digital. Mas é uma forma de vender pelo WhatsApp, utilizando anúncios que vêm tanto do YouTube como do Google. Perfeito. E assim, o que diferencia isso de um e-commerce? É que aí você não fecha o pagamento. Só isso. Né? Aí não tem o checkout, né? O cliente não passa o cartão. Então é um canal para ele informar as características, condições da promoção e entrar em contato com a loja. Quando utilizar um e quando utilizar outro? Né? Por que eu não posso fazer uma campanha direto? Se você for fazer anúncios no Google, você vai precisar de uma landing page. Tá? Você vai precisar dessa página. Se você for fazer anúncios no Instagram, você pode direcionar direto para o WhatsApp. O ponto é, se o seu produto for de fácil entendimento, for um produto que todo mundo sabe como funciona, você não precisa explicar características, se for um ticket mais baixo, uma camiseta preta básica, R$ 39,90, você não precisa jogar a pessoa para a landing page, ela pode comprar direto no WhatsApp. Agora, se for um ticket mais alto, no mercado imobiliário, por exemplo, estou vendendo um apartamento de 1 milhão, é interessante que você leve a pessoa para uma página que vai ter mais informações, metragem, quantidade de cômodos e por aí vai, e ali ela abre um WhatsApp para conversar com um corretor. Então, tem que analisar muito caso a caso, né? Tem que analisar muito caso a caso. Inclusive, a landing page é legal, que dá para instalar o pixel do Facebook e depois fazer uma campanha de remarketing, né? O que é remarketing, Leandro, no digital? Remarketing é o efeito da FIT, o efeito Netshoes. Quando você entra no site e depois o anunciante te persegue, entre aspas, mostrando um produto ou alguma coisa parecida com aquilo que você procurou. Então, é uma segmentação, que ao invés de você colocar pessoas interessadas em tênis, pessoas interessadas... Não, a segmentação é pessoas que passaram pelo meu site. Pessoa passou pelo seu site,
aí você persegue ela depois nas redes sociais, e isso dá para fazer se você tiver uma landing page. Ô, Leandro, o que converte mais, né? Você tem uma ampla experiência aí em montar campanhas para redes de loja, para que elas tenham um alcance milionário, para que elas possam faturar aí o próximo milhão. Imagens estáticas acabam trazendo mais resultado, vídeo, carrossel, o que na tua experiência traz mais retorno? Olha, ultimamente estou falando dos últimos pelo menos 4, 5, 6 meses, eu tenho percebido que os vídeos têm realmente gerado uma taxa de clique menor, um custo por mensagem menor. Por quê? O próprio Instagram incentiva você a publicar e a mostrar mais o produto, né? O que eu costumo falar é, divulgue seu produto em ação, ele sendo utilizado, ele mostrando ele como funciona, a pessoa ter... É como se fosse um tutorial, né? Você mostrando, é assim que você vai usar o produto, olha como é que ele fica no corpo, se for um caso de vestuário, olha como é que ele fica na parede, se for um caso de produto de decoração. Mas em vídeo, isso traz um movimento, isso traz uma percepção melhor do produto, tá? Carrossel funciona muito bem, principalmente para quem tem portfólio, assim, eu quero mostrar as variações de cores, quero mostrar as variações de tamanho, quero mostrar as variações de marca, enfim, é uma possibilidade, eu acho bom também. O estático, entre esses três, tende a ter a menor performance, mas eu nunca falo para não fazer, né? Você tem que testar, você tem que ir testando, tá? Uma dica que eu dou é, para a campanha de WhatsApp, tem que deixar muito claro que o clique vai para a mensagem, vai abrir uma conversa. Por quê? Se você não deixar isso claro no anúncio, a pessoa clica e acha que vai para uma página, para um e-commerce, para ver mais opiniões, para ver mais opções, para ver outros modelos. Às vezes a pessoa não está preparada para clicar e já conversar com o vendedor. Ela está pesquisando, quer ver outros modelos. Então, é importante que no seu anúncio tenha ou um selinho do WhatsApp, na legenda fale, clique agora e converse com o nosso atendente pelo WhatsApp. Pode ser redundante, tá? Porque as pessoas não leem. Às vezes a pessoa vê a imagem, não lê o texto, às vezes vê o texto mais ou menos, enfim. Se for um vídeo, fala, né? Olha, clica aqui agora e converse com o nosso atendente pelo WhatsApp. Né? Deixa muito claro que o clique vai levar a mensagem para o WhatsApp. Isso ajuda muito a taxa de conversão entre pessoas que abriram a mensagem e pessoas que realmente compraram. Massa. Outra coisa, deixar clara a vantagem de comprar pelo WhatsApp, né? Então, quer dizer, por que o cliente iria clicar ali? Olha, comprando agora pelo WhatsApp, você tem uma oferta especial, você tem uma vez a mais para pagar, você tem frete grátis, né? Você tem que dar algum tipo... Você está ali capturando o cliente, você está convencendo o cliente de clicar no teu anúncio e não no concorrente. Então, você precisa, no próprio anúncio, também trazer alguma vantagem, né? Você falou a palavra, a frase certa, assim. O que Maria leva com isso, né? O que eu ganho se eu posso passar ali na loja? Então, ele tem que ver uma vantagem. Ele vai ter um delivery. Olha, as peças estão acabando. Reserve a sua pelo WhatsApp antes que esgote. Né? A pessoa, legal. Ao invés de eu ir lá na loja amanhã ou depois, eu já vou mandar aqui pelo WhatsApp para reservar. Então, tem que ter essa clareza, assim, a vantagem dele usar o WhatsApp. Massa. O Leandro, e segmentar pelo criativo, né? Ou seja, é importante ter, sei lá, eu quero falar com mulheres mais velhas, eu tenho um produto para mulheres mais velhas, mais maduras. Eu tenho um anúncio específico. Aí mas eu também tenho uma linha para mulheres de meia idade ou mulheres jovens mães. Né? Eu tenho um outro anúncio para essa segmentação com imagens específicas. Qual que é a boa prática de segmentar os criativos? Você precisa mandar a mensagem certa para o público certo. Mas uma técnica que a gente usa às vezes ao invés de eu tentar ir no detalhe da segmentação, filtro fino, né, da segmentação, um outro caminho eu faço um filtro um pouco mais amplo, principalmente para lojas de cidade pequena, lojas que têm poucos habitantes. Você faz uma segmentação mais ampla ali no gerenciador, só que o anúncio faz o próprio filtro. Então, por exemplo, mulheres de cabelos cacheados, tem uma oportunidade para você. Se você não é mulher de cabelo cacheado, você nem vai dar bola. Mas se for, ela já vai clicar, ela já vai se interessar. Então,
a segmentação é feita pela mensagem, né? Então a mensagem vai atrair o público realmente interessado no meu produto. Moradores da região X da sua cidade, pessoas que fazem aniversário em dezembro, enfim, usar umas chamadas para a pessoa se identificar. Quem é daquela região vai se identificar. Quem faz aniversário em dezembro vai se identificar. Mulheres de cabelos cacheados vão se identificar. Então, essa é uma estratégia muito matadora, assim, dá bastante resultado também. Principalmente para quem tem uma rede de lojas e tem toda uma série de cidades, e aí dentro dessas cidades você vai precisar fazer mensagens específicas. Então, oportunidade em Florianópolis, oportunidade para empresários de Florianópolis, né? Quando você vende um B2B, por exemplo, né? Ó, tem a Alana está perguntando, cadê o passo a passo? Alana, a gente está falando da estratégia, que é o que dono ou dona de rede de loja precisa saber. O dono ou a dona de uma rede de loja não precisa saber o passo a passo do anúncio, porque ele não vai operar. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Eu não vou ensinar a fazer anúncio na mentoria. Por que eu não vou ensinar a ir lá e operar? Porque você, quando você anuncia no rádio, você não vai lá no rádio dar o play da sua propaganda. Então, se você não vai no rádio dar o play na sua propaganda, por que você acha que você tem que dar o play no teu anúncio digital? Você precisa de um bom gestor de tráfego que te ajude nisso e para você ter um alcance milionário. Que mais? Leandro, quantos anúncios são necessários ao mesmo tempo para ter uma boa performance, uma boa chegada de clientes no WhatsApp da loja? Boa. Vai depender muito do valor que você está investindo, né? Se o valor é pequeno, não dá para distribuir pouca verba para muitos anúncios. Mas eu recomendo que tenha pelo menos 3 anúncios veiculando ao mesmo tempo. De 3 a 5 ali é uma boa quantidade. Justamente variando o formato, variando chamadas, variando um é estático, outro é carrossel, variando produtos, né? Às vezes eu vou anunciar esses 3 produtos ao mesmo tempo. E nem sempre precisa ser o mesmo produto, né? Você anuncia produtos diferentes e aí rodou 3, 4 dias, desliga o anúncio, ou às vezes até menos, desliga o anúncio com menor performance para continuar anunciando o que está dando mais resultado. Então, ter pelo menos uns 3 anúncios aí é uma boa prática. Perfeito. E quanto tempo, em média, um anúncio de uma rede de lojas tem que rodar no digital para trazer muito cliente para o WhatsApp? Nesse tempo, primeiro, se estiver dando resultado, já é um critério. Ou não estiver dando resultado, é outro, né? Você não vai deixar o que não está dando resultado. Mas eu acho que o principal métrica, e além disso, né? Tipo, esse anúncio está gerando conversas ou não, é ficar muito atento à frequência. Então, às vezes tem um anúncio que rodou, e aí já ficou chato, né? A pessoa já foi impactada milhões de vezes, ela não vai comprar. Então, ficar atento a isso, e aí uma dica que eu dou é atento a uma frequência maior que 3 vezes nos últimos 30 dias, você pode estar incomodando e talvez o anúncio não performe bem. Esse é um dado que está no gerenciador, tá? Isso está lá. Você abre o gerenciador, está lá a frequência, ele te dá essa informação. Mas você precisa de um tempo mínimo também para ter esse resultado, tá? E aí, muitas vezes, não é nem pelo tempo, é pela quantidade de impressões, de alcance, né? Mas eu diria que uns 3 dias... Normalmente dá para você já ter uma noção clara se vai dar certo ou não vai dar certo. Dependendo do investimento, com 24 horas já dá para você desligar o anúncio. Esse aqui eu já vi que não vai dar bom, enfim. Agora, Leandro, você tocou num ponto importante, né? Que eu sempre lembro dos meus alunos da minha mentoria, que tem que ter paciência para ter resultado. Tem gente que fala assim, eu fiz uma campanha de uma semana e não deu venda. Eu fiz uma campanha de 15 dias e não trouxe resultado. O marketing não é assim, ligou uma chave e a coisa acontece, a menos que você tenha um número de impressões muito grande. Por que Globo vende bem? Por que é caro anunciar na Globo? Porque é tão caro, né? Se você vai fazer o intervalo do Fantástico, você vai gastar 600 mil reais para fazer para o Brasil todo. Por que é tão caro? Porque você tem muitas impressões, você tem milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo. E aí você tem uma resposta rápida no dia seguinte. Por quê? Porque muita gente viu, uma parte das pessoas se interessou e uma parte das pessoas foi lá na loja procurar. É um funil. No digital, você normalmente não tem um impacto tão gigantesco. As campanhas não chegam a tantas pessoas. Então vai demorar um tempo para que a coisa funcione.
Tá? Às vezes, e outra coisa, né, Leandro? A inteligência artificial, o que a gente chama de algoritmo, né, do Facebook e também do Google, ele demora para aprender como achar o público que a gente quer. Então, isso vai demorar, às vezes, 2 ou 3 meses para você poder dizer, cara, minhas campanhas estão rodando e funcionando. Tem que ter paciência, né, Leandro? Tem que ter paciência. Essa primeira fase a gente está comprando audiência, né? Eu ainda estou trazendo o público para perto de mim, ainda estou apresentando. É difícil você vender para quem nunca te viu na vida. Não conhece o seu produto, não conhece a sua marca. Ela viu aqui, que legal, pegou e comprou. Essa compra por impulso, ela acontece com menos frequência, é a que menos acontece. Então, você precisa trazer o cliente para perto. Quando você começa a fazer anúncio, no fundo você está criando um ecossistema em volta do seu perfil. É como se fosse um imã. Você está trazendo pessoas ali. Então, o seu conteúdo orgânico vai ajudar, as suas ofertas, as suas promoções, mas você está ainda juntando esse universo ao redor da sua marca. Então, não é no primeiro impacto, na primeira apresentação, no primeiro anúncio que você vai converter. Você ainda está juntando audiência para você reimpactar essa pessoa outra vez, fazer uma oferta, enfim. Então, é um processo aí de fato. Massa. Leandro, só para a gente recapitular. Primeiro ponto, a gente falou aqui do porquê fazer tudo isso, né? E especialmente para a gente trazer mais clientes para o funil de vendas da loja e fazer mais clientes chamarem no WhatsApp, principalmente no momento que a loja está parada. Segundo, a gente definiu uma verba para isso, né? Porque tudo custa dinheiro e sem dinheiro você não tem o próximo milhão na tua rede de lojas. Você bota dinheiro no marketing para ter mais resultado de venda. Terceiro, a gente segmentou os públicos e os anúncios. Quarto, a gente tem os criativos, são os anúncios em imagem, anúncios em vídeo, anúncios em carrossel. Quinto, a gente escolhe quais são as plataformas que a gente vai colocar esse anúncio e a gente assegura que é claro nesse anúncio que a pessoa vai ser atendida pelo WhatsApp. Tá? E aí a gente tem destinos para essas campanhas. Para onde a gente vai levar o cliente? Eu queria que você explicasse para mim quais são os possíveis destinos. Por quê? Todo anúncio precisa ter um destino. Você precisa levar o cliente de onde ele está, naquela arte, para algum lugar. Quais são os destinos possíveis? Aquilo a gente já até comentou quando a gente falou do Google, né? Eu posso direcionar o cliente direto para abrir a mensagem no WhatsApp, e aí o seu atendente comercial, o seu vendedor vai responder esse cliente. A pessoa clicou no anúncio e ele já abre a conversa. Ou eu posso direcionar ele para uma página, uma landing page, e lá na landing page ele vai ver mais informações, depois ele clica para iniciar essa conversa, tá? Então, os caminhos normalmente são esses. E ainda tem uma estratégia, normalmente a gente usa essa estratégia de lançamento, assim, quando eu represo a audiência num grupo do WhatsApp, né? Digamos que é um nível mais avançado ali, de quem já está fazendo o básico e aí vai para essa etapa, que eu quero lançar um produto novo, uma coleção nova, você represa a audiência dentro do grupo e lança lá dentro primeiro. Muitas vezes você tem um pico de venda ali no lançamento, uma estratégia que funciona bem. Então, só para não dizer que não falamos dessa estratégia, que ela é importante também, mas basicamente você já leva o cliente ou direto para abrir a conversa ou para uma página onde ele vai ver mais informações e depois ele abre a conversa. Ô, Leandro, é importante ressaltar aqui que a gente está falando de todas as estratégias pagas, tá? Por quê? Porque se alguém vendeu para você que o orgânico vai vender, que é para você confiar no orgânico, meu amigo, você comprou uma mentira. Porque é o seguinte, para o orgânico funcionar, e vai funcionar de certa forma, mas você vai funcionar para um público muito pequeno. Isso não faz uma rede vender o próximo milhão. Esquece a história de orgânico, tá? Redes milionárias investem em publicidade, porque a publicidade, ela tá lá, um orçamento para isso. E é pago pelo cliente. É pago pelo cliente, né? Então a gente só consegue ter alcance milionário se a gente tem investimento em anúncio. Agora, custa aqui também, não custa lembrar, né, Leandro, a importância, como o pessoal está lembrando aqui, de ter alguns cuidados, igual ter o WhatsApp facilitado lá no perfil da biografia, ter o botão de WhatsApp no site. Quais são as boas práticas para que aquele cliente que não veio para um anúncio, que já está me seguindo e tal, possa encontrar meu WhatsApp mais fácil? Você não pode depender só do anúncio para ele chegar no WhatsApp, né? Eu acho que é importante ter o anúncio, mas não pode desperdiçar várias outras possibilidades. No próprio Stories, por exemplo, agora todas as contas gera link. Então, postou uma foto, falou assim, compre aqui pelo WhatsApp, coloca o link do seu WhatsApp.
Um ponto que muita gente não pensa e ignora é um fluxo ao contrário. Às vezes a gente faz muito o fluxo do digital para a loja física, mas não faz da loja física para o digital. Então imagina quantas pessoas não passam na sua loja, não passam no seu, na frente ali da sua vitrine e não sabem que você tem um Instagram ou mesmo um WhatsApp, né? Então, por exemplo, imagina que você tem lá no seu caixa, na sua loja física ali, na hora que o cliente está pagando, e tem um display, a sua atendente ali no caixa fala assim, olha, Leandro, se você escanear aqui, você pode entrar no nosso grupo de clientes VIPs e uma vez por semana a gente faz uma promoção ali dentro. Então, eu estou jogando o cliente da loja física para o online e aí ele está dentro de um grupo que a hora que eu colocar uma promoção ali, ele pode estar interessado em comprar. Então, pensa também nesse fluxo, assim, da loja para o digital, né? Acho que tem muita gente que não faz esse esforço aí. Perfeito. E aí, Leandro, o cara clica no anúncio, chama no WhatsApp, deu tudo certo. Acabou o trabalho aí? Não, né? Aí que começa o trabalho de atendimento ou dos vendedores das lojas ou especificamente de um vendedor, uma vendedora dedicada só ao WhatsApp, que tem meta, que tem roteiro, que tem um sistema para controlar tudo isso. E aí que muita gente também falha, né? Porque fez o anúncio, botou o dinheiro, criou a expectativa, chamou o cliente, mas quando o cliente chama, o atendimento no WhatsApp não está preparado. E aí você vai falar que o gestor de tráfego não deu certo, que o anunciar no Instagram não funciona, né? Então, tráfego é meio, tá? Não é fim. Tráfego é meio. Então, eu preciso do tráfego para que eu aproxime meu cliente com o meu vendedor. A partir desse momento, você precisa gerenciar, ter script de atendimento, ter uma estratégia de resgate. O cliente não respondeu, o que eu faço na tentativa número 1? O que eu faço na tentativa número 2? O que eu faço na tentativa número 3? E por aí vai. E aí você tem que ter uma régua de relacionamento com o cliente também, né? Porque o cliente comprou uma vez, acabou o processo aí? Também não. E depois que ele comprou? Também não termina aí. Né? Você tem todo o atendimento e aí tem a venda. E agora, você joga fora? Não. O que você vai fazer com esse cara? Ou essa cliente? Você vai jogar ela para uma outra etapa, para um upsell, para uma etapa de lembrar de algum outro produto mais para frente, por aí vai. Então, o tráfego é o comecinho ali do processo e depois tem toda essa gestão de atendimento aí para fechar. Mas, esse é um assunto para o próximo podcast, Varejo na Prática, no qual eu vou receber o Thiago Alves, especialista em treinamento de vendedores e gerentes, especialista em fazer vendedores baterem meta. O Thiago é o CEO, é o presidente da Meta Brasil, autor de mais de 8 livros, 8 ou 9 livros sobre vendas, e ele vai trazer aqui no nosso podcast Varejo na Prática o passo a passo do atendimento do vendedor no WhatsApp. Então, como atender e converter mais no WhatsApp. Leandro, eu quero te agradecer demais por ter estado. Pessoal, eu quero saber o que vocês tiraram de valor aqui. Qual foi a sacada? Né? Escreve aqui para mim, para a gente nos comentários, o que você está levando desse podcast, o que você está levando dessas informações, o que você vai mudar na sua rede de loja a partir de amanhã, depois de assistir ou de ouvir esse nosso podcast, tá? E se você está assistindo a gente aí no futuro, na gravação, né, porque isso vai ficar gravado, deixa o seu comentário aqui embaixo e lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube. Então, se você está assistindo a gravação no YouTube aí no futuro, basta você clicar no botão que está aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. E se ficou qualquer dúvida, para você que está assistindo a gravação, manda a pergunta aqui embaixo, que tanto eu como o Leandro fazemos questão de responder pessoalmente todas as perguntas, tá? O que a galera tá falando aqui, Leandro, que tá levando de hoje, tá? A Raquel tá parabenizando, Flávio Souza, anotei tudo, Zília, essas boas práticas foram ótimas, Rafael, tem que ter a estratégia certa. Exato, porque sem estratégia, tudo que você vai fazer vai dar errado. Né? Então, o operacional, né, as ideias, o que a gente vai fazer, realmente o mão na massa, ele precisa ser bem pensado antes, senão você não tem resultado. O Vini, criar campanhas recorrentes, legal, boa. Zili, contratar gestor de tráfego também é bom,
mas na minha região está super difícil. Contrata online, Zili. Você não precisa... Ó, Zili, isso é uma crença da tua cabeça. Eu vejo muita gente falar isso. Ah, na minha cidade não tem agência. Esquece. O nosso time hoje de profissionais é praticamente a maioria online. Eu nunca encontrei a maioria dos profissionais aqui que fazem nossas campanhas, nossas artes. Eu não conheço essas pessoas pessoalmente. Seja bem-vinda à era da internet. Você está em 2022, amiga. Você não precisa ser na sua região, tá? Eu já fiz aqui do Centro-Oeste, eu já fiz anúncios para Ohio, lá em Chicago, e já fiz anúncios para Portugal. Então, geografia, nesse ponto, não é um limitante. É zero, zero. Essa é a mentalidade de quem ainda está preso na história do presencial, né? Usar a plataforma de WhatsApp para medir os dados, isso. O WhatsApp também te dá isso, mas é muito legal você pesquisar soluções. A gente vai trazer numa outra aula específica aqui, soluções como Octadesk, Fortistix, ChatGuru, né? São plataformas que custam aí R$100 por mês, 150 por mês e te ajudam a automatizar a primeira etapa aí da chegada do cliente até as métricas para controlar. André, para quem ainda não tem demanda para uma não sei, acho que você esqueceu de escrever o resto. O Ezequias, que está no nosso programa também, fazer no mínimo 3 divulgações para manter e manter que gerou mais resultados. Boa. Boa. Show demais, gratidão, ótimas dicas, excelente explanação, temos que organizar muita coisa. Tráfego é meio e não fim. O Eliezo está levando isso. Fernando, atendimento rápido. Tá? O que mais? Foi muito produtivo, a Gladys está falando. Precisamos de gestor de tráfego, estou às ordens. Ó, já tem o nosso amigo aqui, ó, Vinícius Dias. Ó, ele é gestor de tráfego, está aqui na live, já contrata ele aí. Pronto, tá já fez um match aí. Deixa eu mandar um abraço pro Luciano e pro Thiago, que estão aqui, ó. Luciano e Thiago, feras da publicidade. Ó, Luciano vende apartamento de 1,5 milhão pelo WhatsApp. Então, é possível vender tudo pelo WhatsApp, gente. Perfeito. Ó, o atendimento tem que ser roteirizado para o anunciante e natural para o cliente. O Lu está falando. Aqui nas cidades pequenas tem o blogueiro que está rolando bem. Blogueiro é legal, mas você tem que entender como é que o blogueiro vai trazer mais clientes para o teu WhatsApp. Tá? Então, não é só audiência, curtida, comentário. É como que você vai usar o blogueiro para bombar o WhatsApp da sua loja. Tá? Muito massa. Leandro, muito obrigado. E você que acompanhou a gente aqui, lembre-se, dia 8 tem as estratégias para atendimento no WhatsApp. É para o seu vendedor assistir. Normalmente aqui os conteúdos dos meus podcasts são só para os donos de redes de loja. Mas o próximo é para o seu vendedor. Então, você vai encaminhar para o vendedor o convite. Fica de olho aqui no meu Instagram que a gente vai te lembrar, dia 8 à noite. Com o Thiago Alves. Você vai encaminhar para o seu vendedor, você vai combinar com o seu vendedor e todo mundo assistir. Leandro, brigadão, foi muito massa, aprendi muito com você hoje aqui. E lembra de seguir o Leandro, @bemdigital. Faz aí sua despedida, Leandro. Obrigado, gente. Quem não me segue, @bemdigital, conteúdos de marketing para negócios locais, marketing digital para negócios locais, WhatsApp, anúncio, conteúdo, estratégia de venda. E obrigado pela parceria e pelo convite de sempre, Dino. Massa, muito obrigado. Fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.